Está tendo uma votação no Supremo tendente a gerar muita confusão e tal, até no placar, porque, em tese, o placar agora é 9-0 pelo fim do foro especial. E o Dias Toffoli para deputados e senadores? O Dias Toffoli, que costuma ser um ministro muito malhado pelos idiotas, né? E aqui eu falo com conhecimento de causa, porque o jornalista que levantou a questão da reprovação do Dias Toffoli para concurso de juiz fui eu. E eu bati muito na indicação dele, quando foi feito. Você se arrepende? Não. Pelos critérios com os quais eu trabalho? Não. Só que eu tenho a honradez, a decência e o bom senso de não avaliar ministro só pela sua origem, mas ver o seu voto. Se é um voto independente ou se é um voto comprometido ou com partido ou com ideologia. Na minha coluna da Folha, escrevo um texto em profundidade na próxima sexta-feira a respeito. Porque no blog não é em profundidade? É também. Mas ali é uma abordagem que eu estou fazendo, né? Que é para texto que tem de ser lido ali com mais atenção, evidentemente, porque o rádio você pode reouvir, mas não dá para entrar em muitas questões técnicas, embora eu faça isso na medida do possível também. Então, mesmo eu tendo atacado duramente a escolha do Toffoli, quando houve a indicação pelo presidente Lula, pelo então presidente Lula, eu reconheço que ele tem votos independentes, que ele tem já no mensalão ele surpreendeu com votos independentes. Não quer dizer que eu não tenha discordado aqui e ali de votos dele, sim. Agora, reconheço que é um voto técnico. E hoje ele deu um voto técnico. Bom, qual é a questão de fundo, meus queridos? Existe uma coisa que se chama foro especial. Algumas autoridades no Brasil não são julgadas, não são processadas e julgadas originariamente pela primeira instância, seja da Justiça Estadual, seja da Justiça Federal. Tá muito barulho por aí sobre números. Na verdade, o foro especial hoje não abarca, como disse a Veja, 55 mil pessoas. A Veja erra no número de juízes. Tem perto de 60 mil pessoas com foro especial. Perto de 60 mil pessoas com foro especial. É muita coisa? É muita coisa. Acontece que o foro especial, na maioria das vezes, é garantido pela Constituição Federal. Isso está regulado por vários artigos da Constituição. Está no artigo 29, está no artigo 96, está no artigo 102, está no artigo 105, está no artigo 108. Cada um desses artigos, dona Maiara, estabelece o foro para determinado tipo de autoridade. Ora são os tribunais de justiça, ora é o Supremo Tribunal Federal, ora é o Superior Tribunal de Justiça, que é o STF, ora são os tribunais regionais federais. Tá certo? O artigo que estabelece o maior número de atividades com foro especial é o 105. O artigo 102, que é esse que está sendo parte dele, está em votação hoje, na verdade, né? É o que garante o foro especial para deputados federais e para senadores. Não só, esse artigo 102 também garante foro especial para presidente da República, para vice-presidente, para procurador-geral da República e para os comandantes militares e para os ministros do Tribunal de Contas da União. O Roberto Barroso entrou com um troço chamado questão de ordem lá atrás para tratar exclusivamente do foro especial para deputados e senadores. O que é que, infelizmente, a imprensa, de maneira geral, está omitindo. E eu não venho aqui trazer uma opinião, de novo, né? Opinião, um cotovelo, todo mundo tem. Orelha, ou quase todo mundo, né? Com algumas exceções. Orelha, não. Não é uma opinião, é um dado.
Das quase 60 mil pessoas com foro especial, o que está sendo votado hoje no Supremo abrange 594 pessoas. São os 513 deputados e os 81 senadores. 0,99% do total. 1%, arredondando, das pessoas com foro. Portanto, mais de 59 mil pessoas continuarão com foro especial. Querem um exemplo? O Supremo agora, com a decisão de agora, vai acontecer o quê? Os deputados só terão foro especial por crimes cometidos durante o mandato. Isso já tem 9-0. Mas a proposta do Barroso não é só isso. Só crimes cometidos durante o mandato e em função dele. Um crime que não tenha sido cometido, mesmo durante o mandato, que não tenha sido em função do mandato, esse crime iria para a primeira instância. O Alexandre de Moraes propôs o quê? Vamos botar sim, só vale para os crimes cometidos durante o mandato, mas não vamos entrar nessa especificação se é em função do mandato ou não, porque fica muito difícil saber se foi em função do mandato ou não. O próprio Dias Toffoli, que aderiu a esse voto do Alexandre, disse, se um deputado dá um soco no outro, como é que você define se foi em função do mandato ou se não foi em função do mandato, se foi só uma questão pessoal? No fim das contas, o Supremo vai lotar de ações, de novo, inclusive pedidos de habeas corpus, para dizer, não, foi em função do mandato, ou não foi em função do mandato. Hã? Portanto, já caiu. Caiu o foro especial para deputados e senadores. Agora só resta mais 59 mil e tantas pessoas com foro especial nos outros tribunais. E mesmo no STF. O que há de grave aí, meu querido ouvinte? Várias coisas há de grave aí. A primeira delas é que um ministro do Supremo não foi feito para legislar. A função dele não é essa. Quem legisla é o deputado, quem legisla é o senador, em matéria que diz respeito à questão federal. E o seu Roberto Barroso está legislando com o apoio explícito de pelo menos 7 ministros. Porque nesse caso o Alexandre de Moraes também apoiou que sim, tem que mudar e tal. Isso é muito grave, porque... Atenção, o artigo 102 da Constituição está sendo esculhambado, estuprado. Ah, vai ser para fazer justiça. Não vai ser. E eu vou demonstrar. E a realidade vai se encarregar de provar que não. Né? Observem o seguinte. O Brasil tem 2 esferas de justiça, a estadual e a federal. Né? Então você vai ter um caso, por exemplo, olha que notável, de um deputado que cometeu um crime antes do mandato, ou foi acusado de um crime antes do mandato, né, antes de ser eleito. Uma vez eleito, ele passa a ter as proteções do artigo 53 da Constituição. Uma delas, por exemplo, diz o seguinte: ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Então, a prisão de um deputado, de um senador, só pode se dar em flagrante de crime inafiançável. Acontece, Maiara, que começou um processo lá atrás, quando o cara nem era vereador ainda. Começou, foi indo, primeira instância condenado, segunda instância condenado, se for justiça federal, pelo TRF, se for justiça estadual, pelo Tribunal de Justiça. A se manter o que se tem hoje em segunda instância, a pessoa pode ser presa. Então, um juiz do Tribunal de Justiça vai decretar a prisão desse sujeito que cometeu um crime antes do mandato. E vai mandar prender um deputado. Vai mandar prender um deputado que não pode ser preso segundo a Constituição. E se terá criado aí um problema grave. Essa é uma questão. Segunda questão.
A política brasileira é marcada pelo familismo, não é? Na política a gente vê o tempo inteiro. Filho de peixe, peixinho é. Em vários estados. Aliás, quando a gente olha a política americana, né? Aliás, recomendo um documentário sensacional sobre o Bob Kennedy, que está no Netflix, né? Assistam. Né? Se você olha a política americana, John Kennedy eleito presidente, Bob Kennedy, se não fosse morto, assassinado, teria sido eleito presidente. Bill Clinton se candidata, a mulher de Bill Clinton se candidata. George W. Bush, filho do George H. Bush, do Bush pai e Bush filho. E ainda tentaram um terceiro Bushinho. Então a política está cheia de relações familiares. E não é só no Brasil. Mas no Brasil, muito ainda. Herança do coronelismo também. Só que com os juízes não é diferente. Com os juízes não é diferente. O judiciário também está cheio de relações familiares e de relações políticas, especialmente na primeira instância. Nós temos mais de 16 mil juízes estaduais, mais de 2 mil juízes federais, da ordem de 2.300. Vocês imaginem o que vai ter de juiz. Reinaldo, só um parênteses, o julgamento foi suspenso, viu? Faltava o voto do ministro Gilmar Mendes, sessão encerrada. Tá. Talvez se conclua amanhã, mas ninguém pediu vista, né? Foi suspenso só por causa do horário. Muito isso. bem. Mas já está, o resultado já está definido, né? Agora só falta saber a extensão da coisa. Muito bom. Vocês imaginam 18 mil juízes decidindo sobre o destino de deputados federais e senadores já eleitos? O ministro Lewandowski, desculpa, só para completar, votou por foro para todos os crimes cometidos durante o mandato. Ótimo. Todos os crimes, né? Portanto, independentemente, votou, acompanhou o Dias Toffoli e acompanhou Alexandre de Moraes. Exatamente. E a proposta do Dias Toffoli é que todo mundo reformule o seu voto. Isso ainda pode acontecer. Vocês imaginem 18 mil juízes, mais de 18 mil, quase 19 mil juízes, podendo condenar à vontade de deputado e senador, com a possibilidade dos tribunais de justiça, os tribunais regionais federais condenarem esse parlamentar, na base da vingança. Mas também pode acontecer o contrário. Será que um deputado e um senador influente preferem ser julgados no Supremo com uma única instância, vale bem? É um julgamento só? Depois o recurso acabou? Né? Embargos de declaração, embargos infringentes eventualmente e fim. Será que ele prefere ser julgado lá ou prefere ser julgado no seu estado? Peguem o político influente que vocês quiserem. Será que ele prefere ser julgado no seu estado ou no Supremo? Até porque, será que toda a justiça é como a justiça do Sérgio Moro? Será que todos os juízes, como o Sérgio Moro, têm uma única causa? Porque o Sérgio Moro só cuida de Petrolão. Não cuida de mais nada. O Bretas só cuida de Petrolão, aquela parte do Petrolão do Rio de Janeiro. De mais nada. O Valisney em Brasília, idem. Será que todas as varas federais são assim? Será que as varas estaduais são assim? Será que a primeira instância funciona? É o que o povo diz, a primeira instância, a justiça brasileira é um exemplo de eficiência? 99% dos processos brasileiros correm fora dos tribunais superiores. É nas outras instâncias. A justiça brasileira é um exemplo agora de funcionamento? Vai haver um aumento da impunidade, não uma diminuição. Anotem aí. Aumento da impunidade, não diminuição, com o prejuízo adicional de se estar violando a Constituição, porque, afinal de contas, senador e deputado não foram feitos para isso. Eu não ignoro, que eu não sou besta nem nada, né? Eu posso comprar briga, mas e tá até na contramão da maioria influente, mas eu sei quando isso acontece. E eu sei que no caso do fórum também. Porque existe o chamado senso comum,
que aponta que vai acabar a impunidade agora dos deputados e senadores, o que é mentira. Porque se existe impunidade, não deriva disso. E há um outro dado que se ignora, e o voto do ministro Dias Toffoli hoje foi brilhante nesse sentido, porque eu estou cansado de ler matéria, inclusive essas fins de semana, revistas e tal, dizendo assim, o Supremo é a sede da impunidade, porque nunca nenhum político foi punido. Começa que até 2001, de 1988 a 2001, para se processar um deputado e um senador, para o Supremo aceitar a denúncia, precisava ter autorização ou da Câmara ou do Senado. E eles não davam. Não davam. Só então se votou a emenda 35, emenda constitucional 35, não se fala disso por aí, no meu blog eu falo. Estou falando aqui também. E, infelizmente, boa parte dos comentaristas desconhecem o assunto, eu não posso fazer nada. Você não desconhece? Não, eu conheço. E topo debater. Só em 2001 se votou a emenda 35. E aí, dona Maiara, o que se fez? Se inverteu o chamado controle de constitucionalidade, o prévio de constitucionalidade. Quem tem o controle prévio era a Câmara e o Senado. Se eles não dissessem previamente sim ou não, o Supremo não podia aceitar a denúncia. E nem dava início ao processo. Com a emenda 35, votada pelo próprio Congresso, e como emenda constitucional com 3/5, portanto, da Câmara e do Senado em 2 votações, aí sim, o Supremo aceita a denúncia, e pode abrir o processo. Atenção, e a Câmara e o Senado têm a prerrogativa, se quiser, de suspender o processo até o fim do mandato do cara. Portanto, se Câmara e Senado quiserem, suspende qualquer processo que comece. Tá? Basta que um partido levante essa questão. E por maioria se faz isso. Maioria simples. Tá? Maioria qualificada no seguinte sentido, tem que ter metade mais um lá e acabou. Do total. Tá? Não é metade mais um dos presentes, metade mais um do total de deputados e senadores. Você pode suspender um processo. Então não se tinha nem processo por causa disso. O próprio Congresso foi lá e mudou isso em 2001. 2005, no Mensalão, já tem um monte já se tem políticos ali com denúncia aceita. Só 3, porque eram 3 os envolvidos com o mandato. 3 deputados, mas poderia ser mais. O Supremo já aceitou. E puniu. E prendeu. Então é mentira que o Supremo seja a casa da impunidade e que a primeira instância vai ser uma maravilha. Não, não vai ser uma maravilha. E agora nós estamos com outros problemas graves. Assim que o Supremo promulgar esta mudança, seu vólio bene, deputado estadual terá foro especial no Tribunal de Justiça e deputado federal e senador não. Por quê? Porque as constituições estaduais deram foro especial para os deputados estaduais. Algumas delas deram para vereadores também, como a do Rio. Algumas, como a de São Paulo, para o comandante da PM, para o chefe da Polícia Civil. Então, evidentemente, está havendo uma discriminação óbvia aí de deputados e senadores. Que, eu insisto, não vai ampliar a capacidade de punir. É mentira, pode diminuir. E, mais uma vez, você tem o Supremo violando a Constituição. Mais uma vez. Agora eu quero saber, o que é que se vai fazer do artigo 29, que também trata de foro especial? E do artigo 105, que trata de foro especial? E do artigo 108, que trata do foro especial dos juízes federais? Porque juiz federal tem foro especial. Atenção, das 60 mil pessoas quase com foro especial no Brasil, mais da metade é composta de membros do Ministério Público e do Judiciário. Então, olhem que notável.
Deputados e senadores constituem menos de 1% das pessoas com foro. Vai lá o Supremo e tira. Judiciário e Ministério Público constituem mais de 50% e até agora ninguém fala nada. Tem uma saída? Tem uma saída. O Senado já aprovou o fim do foro para todo mundo. Acabou. Acabou geral. Só mantém os presidentes de poderes e o Procurador-Geral da República. O resto vai no espírito do Barrosão. Vamos acabar. A questão já foi aprovada no Senado com 2 votações, foi para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, falta o plenário só votar. E aí acontece a coisa mais hipócrita, mais asquerosa, que você não está sabendo e eu estou aqui te contando. Os senhores juízes e os senhores procuradores estão fazendo uma baita pressão nos bastidores para não se aprovar essa emenda. Porque os senhores juízes e os senhores procuradores querem manter o foro especial. Né? Eles querem manter o foro especial. Porque os procuradores têm foro no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. E os promotores, que é o Ministério Público Estadual, têm foro no Tribunal de Justiça. Eles estão livres de juiz de primeira instância. E eles querem que assim permaneça. De maneira que só os políticos, mais uma vez, paguem o pato, que são os bandidos oficiais do Brasil. E não adianta, eu não vou deixar de falar disso. Qual é o poder que tem a maior quantidade de salário acima do teto no Brasil? Não é o Judiciário? Quais são as categorias que têm direito ao auxílio e moradia? Não são o Judiciário e o Ministério Público? No caso do juiz Bretas, ele recebe 2, porque a mulher também tem direito? Quer dizer que ele mora 2 vezes? Hã? O Congresso está obrigado, a Câmara está obrigada a votar logo, deixar de se borrar nas calças. Deixem de se borrar nas calças, senhores deputados. E votem, então, a extinção do foro. Como que é o Barroso? Vai dar uma confusão dos diabos. Vai dar uma confusão dos diabos. Porque, dona Maiara, vai acontecer o seguinte. Vai ter juiz de primeira instância mandando prender ministro de Estado. Um juiz estadual qualquer manda prender um ministro. E aí? Assim, os ministros do Supremo têm foro especial no Supremo. Os do STJ também. Os ministros todos dos tribunais superiores têm foro especial no Supremo. Deixam de ter. Então vai ter juiz estadual chamando o ministro do Supremo. Vem depor aqui! Quem sabe mandando prender, né? É isso? É isso que se quer? O que se está fazendo é aumentar a confusão. Como, aliás, tudo aquilo em que o Roberto Barroso mete a mão. Tudo aquilo em que ele mete a mão. O que se está fazendo é ampliar a confusão. Só que agora ele posa de um grande moralista. Aquele que muda tudo, que sabe tudo. Né? Hoje ele deu uma outra declaração asquerosa para encerrar esse assunto, para quem estava acompanhando a sessão, que o Dias Toffoli disse, nós precisamos saber a partir de que momento o foro é esse ou é outro. Não dá para assim, para crimes cometidos em razão do mandato. Mas quem vai decidir se é em razão do mandato ou não? Tem a questão jurídica. Aí ele disse, olha, ministro, a justiça tem zonas de sombra. É verdade, ele adora as zonas de sombra, porque nas zonas de sombra ele enfia lá o que ele quiser. E, aliás, até onde não tem sombra. O maior legislador da história do Brasil, legislador individual, se chama Roberto Barroso. E as novas leis que ele propõe, a legislação que ele propõe, são uma merda para o Brasil. Ele é o principal responsável pela explosão de Caixa 2 que haverá nas eleições de 2018. Ou vocês acreditam que uma eleição em 2014, que custou, Maiara, quase 6 bilhões, vai sair agora por 2,5 bilhões? 4 anos depois. Vocês acreditam mesmo nisso? Oficialmente, mais de 6 bilhões. Quase 6 bilhões, quase 6 bilhões. De verdade, pelo menos o dobro. Há quem fale que é o triplo. Fundo partidário agora junto com o fundo especial.
Vocês acreditam nisso? Vocês são trouxas o bastante para acreditar nisso? De onde vai sair o resto do dinheiro? Em razão da proposta do Barroso. Do Caixa 2, de empresas, mas é mais sofisticado, e do crime organizado. Não é isso? É daí que vai sair. Não é? Então esse é o nosso grande legislador. Para encerrar, não poderia ser outro senão aquele que votou contra a vaquejada, porque diz que a vaquejada fere a Constituição. Que alguém falou que quebra o rabo da vaca e ele ficou enternecidíssimo. Contaram para o Barroso que o rabo da vaca é quebrado, ele ficou em lágrimas. Mas votou pela discriminação do aborto até o 3º mês de gravidez. Gente que chora pelo rabo da vaca, mas não chora pelo feto, define caráter. Define caráter. E é este o senhor que está sendo saudado como o grande juiz e o grande legislador do Brasil. Graças a Deus, este ex-gordinho, de óculos ainda, mas ex-gordinho nessa altura, sempre foi CDF o bastante para ler, pelo menos quando eles têm, a obra dos ministros do Supremo. E eu fui lá ler o livro do novo constitucionalismo do senhor Barroso, onde ele confessa que não sabe para que serve um alvará de soltura. E agora ele está aí querendo dar aula de direito penal. Como não cantou Zeca Pagodinho, como é lindo bailado debaixo dessa sua toga godê.